Vamos ler aqui, por favor, 2 Samuel capítulo 6, do 14 até o 23. Diz assim: Davi vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Quero abrir agora um parêntese aqui para você, para mim, para você, para nós nessa noite. A Bíblia fala que Davi abençoou todo o povo, e não só abençoou, mas abençoou em nome do Senhor dos exércitos, e não ficou por aí. A cada um ele deu um bolo de uva passas, e ele deu um pão. Olha que coisa tremenda. Sabe o que significa isso? Todos aqueles que servem ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, jamais sairão de sua presença de mãos vazias. Todo aquele que serve, o Senhor o abençoa, o Senhor entrega a ele, o Senhor derrama bênção sobre ele. Amém? Quem aqui serve ao Senhor? Então pode se preparar, irmãos, pode abrir os teus celeiros, que Deus ele vai mandar sobre a sua vida em nome de Jesus, e nunca há de faltar. Volte aqui para a palavra, por favor. Próximo versículo. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhes disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E o último versículo, por favor, leia com bastante atenção. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Quem não pode ter filho é o que, irmão? Oi? Diga mais alto. Quem não pode ter filho é? Por algum problema, né? Essa pessoa é estéril. Vamos observar aqui comigo, veja comigo o significado de esterilidade. Uma mulher estéril. Eu quero que você veja. Eu fui ao dicionário e fui perguntar lá, né? Fui pesquisar. Hoje, né? Antigamente a gente tinha, né, pastor, em casa um livro, né? Dicionário. Hoje em dia não precisa mais, né? Precisa, quem gosta de ler, né? Mas se você for aqui no Google, você acha tudo bem facinho, tudo mastigadinho, irmão. E eu fui, que eu não sou besta, né? E aí o que acontece? É um substantivo feminino. A biologia descreve assim: é o estado de quem é estéril, certo? Ou seja, de quem não pode dar à luz, de quem não pode gerar vida. Aí ele também dá alguns sentidos figurados. A ausência de capacidade, ou seja, uma pessoa estéril, ela é ausente de capacidade, que não é produtivo. Improdutividade. E aí no sentido figurado ele também fala tendência para não produzir nada. E ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo bem forte aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui onde eu parei. Tendência a não produzir nada. Aí ele bota aqui, ó, a falta de produtividade
do escritor. Ou seja, um escritor que não escreve nada que possa se aproveitar. E assim, irmãos, muitos de nós, mas só até hoje em nome de Jesus, porque hoje Deus vai virar a chave, você vai prosperar. Olhe para o seu irmão e diga assim: você vai prosperar. Se você ainda não é próspero hoje, Deus vai te ensinar um negócio aqui que vai fazer você andar sobre as águas, em nome de Jesus. E existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de esterilidade, não no sentido de não poder gerar filhos, mas são improdutivas na sua vida pessoal. Às vezes são pessoas que no ministério são improdutivas, nada acontece. Ela vive somente contando os sonhos dos outros, ela não realizou nenhum sonho dela. Entra ano e sai ano, e ela vê aqui pessoas chegarem e serem abençoadas. Ela vê pessoa que chegar, faz um sacrifício, faz uma oferta, e logo em seguida Deus restitui sobre a vida dela. E muitas vezes essa pessoa está se perguntando: por que não acontece comigo? E às vezes a esterilidade está estacionada, irmão. Sabe aquele estacionamento que o cara bota o carro todo atravessado, um estacionamento indevido, todo errado, todo espaçoso? Às vezes a esterilidade está assim, estacionada na tua casa, tomando tudo que é espaço que tinha. O espaço que era para o Espírito Santo estar agindo, a esterilidade está lá, toda atravessada assim, ó. Pensa numa coisa que eu acho interessante, é motoqueiro, irmão. No Detran, você vai fazer a prova, quando você passa, que você põe o pezinho direito lá no chão, no final do trajeto só termina quando você estaciona a moto. E toda moto você sempre estaciona ela assim, ó, no sentido da calçada. Aí uma vez eu estava na padaria, irmão, o cara com a moto assim, ocupando uma vaga todinha de um carro. Como é que eu estacionei? Não dá. Toma o espaço do carro todinho. É pequena a moto? É. Menor que um carro? É. Mas se você colocar ela no sentido do paralelepípedo, você não estaciona um carro. E às vezes a esterilidade está lá, ó, toda atravessada, tomando o espaço que era para ser da glória de Deus. Essas pessoas estão a todo tempo reclamando: ah, meu Deus, meu salário não dá. Não vou fazer essa oferta que foi pedida aqui pela Ana Cristina, porque a igreja está falando muito de dinheiro, né? Só escuto isso do altar agora: dinheiro. E é interessante, irmãos, que se você procurar qualquer pastor no Brasil e conversar com ele: pastor, quais são os 2 problemas que não saem da sua sala? Ele vai dizer: relacionamento e vida financeira. Não tem nem medo de dizer isso. Sabe por que o dinheiro é o problema? Porque Mamon está no trono e não Deus. Mamon está no trono. Vamos descobrir esse negócio aqui, irmão. Olha só. A esterilidade, ela tem um causador. Aqui na vida dessa mulher chamada Mical, foram 2, e eu separei aqui. Por favor, eu queria que você atentasse agora o bastante para mim. O primeiro causador da esterilidade na vida dessa mulher, o primeiro foi a inércia dela, a estagnação dela, a paralisia dessa mulher. Em que sentido? Sentido que ela era esposa do rei Davi. Esse versículo, essa passagem aqui de 2 Samuel, é um marco na história de Israel. Era o retorno da presença de Deus para dentro da cidade de Davi. Davi já estava tentando fazer isso há um bom tempo. Davi fez da primeira vez de forma errada, morreu um amigo dele, porque tocou na arca, e aí Deus fulminou ele ali na hora. E aí Davi ficou muito ali triste, meu Deus, e aí deixou a arca na casa de outra pessoa. Quando ele ficou sabendo que essa pessoa, irmãos, estava sendo abençoado por tudo que ela tinha, desde o quintal à porta da sala. A Bíblia diz que a casa ficou por 3 meses, a arca, na casa de Obed-edom, e tudo que ele tinha foi abençoado por Deus. Davi, quando escutou isso, o coração dele se alegrou, irmão. Ele ficou em festa, e aí ele pensou direitinho: agora eu vou trazer a presença de Deus para a cidade de Davi da forma correta. A presença de Deus, irmão, estava sendo conduzida em lombos de boi. Não pode conduzir a presença de Deus de qualquer forma, irmão. Por isso que aquele cara morreu. E aí, irmão, como que Mical é esposa de Davi, o rei entrando com toda a cidade, celebrando e exaltando o nome do Senhor. Aí Mical está lá na janela.
simplesmente uma espectadora. E o pior, irmão, ela não estava assim: oh, meu Deus, que homem lindo que o Senhor me deu. Ai, olha os braços, olha o bíceps, o tríceps. Porque a Bíblia diz que ele estava despido, né? Não estava pelado, irmão, ele estava um pouco mais à vontade. Olha que porte atlético meu marido tem. Nem isso ela estava fazendo, irmão. Sabe o que ela estava fazendo? A Bíblia diz que ela estava na janela olhando, só observando, e ela desprezou Davi no seu coração. Olha que coisa forte, irmão. Ela desprezou, além de ela estar estagnada lá, irmão, porque o mínimo que ela para ela está fazendo, ela está lá no meio, junto com Davi e toda a congregação de Israel, no mínimo, o mínimo. Ela está dizendo assim: vai Davi, meu amado, e junto com as mulheres celebrando e dançando, festejando a entrada da presença de Deus, da arca de Deus naquela cidade. Imagina aí, irmão, se a presença de Deus invade Fortaleza por completo, irmão, porque já está invadindo. Todo mundo convertendo, todo mundo salvo em Cristo Jesus, irmão, não ia ter facção A, B, C, o que fosse, irmão. A glória de Deus vai pairar sobre essa cidade. Todos nós vamos ver um tempo de avivamento no nosso estado, irmão, em nome de Jesus. E já está começando. Deus está começando aqui não, Deus está começando lá em Brasília, irmão. Vai entrar um novo presidente aí, um homem de Deus. Nome de Deus, o homem de Deus, em nome de Jesus. E Deus vai vir, ó, sarando a nossa terra, em nome de Jesus. Todos os estados verão a glória do Senhor. Irmão, eu fui para Santarém, eu fiquei impactado. Na hora da festa das células, era a gente indo de ônibus pro local. E aí você via pessoas com blusa rosa, e era uma caravana gigante, irmão. Você via pessoas com blusas verdes, todas as redes reunidas, e o povo indo a pé, irmão. Eu quero aquilo na minha cidade, irmão. Vai ter um evangelismo impactante, nós vamos, ó, pisar na cabeça de Satanás, em nome de Jesus. Volte aqui comigo para a palavra. Essa mulher estava lá, simplesmente na janela. Eu quero dizer para você, se você não sair da janela, você nunca vai descobrir o projeto sobrenatural, a obra grande que Deus tem na tua vida. Se você não parar de zombar no seu coração do que está sendo feito aqui, se você não colocar a mão na massa, você não vai provar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Olha o que Deus ministrou aqui para nós, irmãos. Os espectadores, os que não se envolvem, só comem das migalhas. Sabia? Tá aqui, ó, o pastor ofertou o carrão dele, puf, Deus mandou outro novinho para ele. Aí a pessoa não queria ser assim. Mas por que não prova também? Porque não se envolve, está só na janela, não tem coragem. Quem dá é Deus, irmão. Quem faz é o papai do céu acontecer. Fica só comendo das migalhas, ou seja, pequenas bênçãos que vêm sobre a sua vida. Nunca saberão o que Deus realmente tem. Aleluia. Tem pessoas, espectadores, que estão sendo abençoados só por tabela. Só por tabela. Deixa eu te dar um exemplo. Jó. A Bíblia fala que ele levantava mais cedo e ele ia sacrificar no lugar de seus filhos. Ele dizia assim: vou eu sacrificar, pode por algum motivo um filho meu ter pecado contra o Senhor. Tem pessoas, irmãos, que estão tendo livramento porque tem um pai crente que dobra o joelho no chão e clama pela vida dele. Tem uma mãe que paga o preço. Tem uma mãe que chora de madrugada para que você não entre nas drogas, para que Satanás não tome a tua alma, irmão. E tem pessoas que estão aqui, que estão sendo abençoadas pela palavra que sai daqui, ó. É por tabela, irmão. A bênção não é direcionada a você. E quando é que a bênção é direcionada a mim ou a você? Quando eu e você nós estamos na postura de honra, de obediência e de servidão na casa do Senhor. Aí sim o Senhor manda a minha bênção. E Mical, irmãos, ela ficou a vida inteira sem ter filhos. A vida inteira, sem saber o que é dar à luz a um filho, irmão, para o seu marido. Uma mulher dessa, irmãos, na época era tida como amaldiçoada. Não poder dar filho. Ela só provava o quê? De poucas bênçãos que viria sobre a vida dela. No versículo 20, fala que Davi, depois de ter abençoado todo o povo, ele foi para casa para abençoar a sua família. Ou seja, Mical só ia comer das migalhas.
a bênção que era direcionada para ela, ou seja, uma madre fértil, ela não recebeu. Davi fez lá um banquete para o povo, abençoou todo Israel, cada um levou uma bênção para casa, e ele disse assim: agora é a vez da minha família, vou eu abençoar minha família. Estava voltando para casa para abençoar a sua família. De repente, irmãos, essa mulher aqui, e a Bíblia fala agora de pés que se apressam para o mal, ela também iria ser abençoada por Davi. A desonra já estava no coração dela. Sabe o que acontece? Se ela fica calada nesse momento agora, se ela espera Davi chegar como uma mulher sábia, irmão, mesmo tendo achado que ele pisou na bola, e ela fica caladinha, ela teria sido abençoada, se duvidar tinha dado muitos filhos para Davi. E aí onde entra o segundo causador da esterilidade dela, que foi a sua desonra para com o seu rei, para com o seu marido. Ela já tinha desonra por ele no coração, desde lá da janela. Desde lá da janela. E aí ela autoriza a esterilidade, a maldição entrar na casa dela. Sabe como? Ela gira a chave para a maldição entrar. Sabe como? Quando ela abre a boca e fala o que ela falou. Aqui. Deixa eu ler para você. Voltando Davi para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhes disse. Olha só o que ela falou, irmão. A desonra até então não tinha sido dita, estava no coração. Se ela tivesse matado dentro do coração a desonra, ela teria sido abençoada. Olha só. E lhes disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Irmão, girou a chave. Ficou estéril. A esterilidade estacionou total na vida dela. A vida inteira. Tem pessoas que estão a vida inteira esperando a bênção e a bênção não chegou. Por que irmão? Porque está na janela. E não está só na janela. Está falando o que não deve. Se Mical fica calado, entenda isso, igreja. Se você ficar calado, pelo menos de tabela, irmão, que já eu não queria. Eu não queria. Eu não quero as sobras nunca na minha vida. Quem quer sobra aqui? Quem quer a sobra do que você comeu ontem? Você não quer. Se puder ter uma jantazinha do dia mesmo, aí é outra história, né? Mas ninguém quer ser abençoado por tabela. Mas se ela fica calada, nem que fosse por tabela, a bênção chegaria até ela. Por quê? Porque Davi iria liberar a palavra de bênção sobre ela, ela iria receber. Mas aí, irmã, ela girou a chave e a maldição se instalou. Ela liberou a palavra. Tem pessoas aqui que estão vivendo a seca, só porque estão liberando palavras que não deveriam ter sido ditas, terem sido liberadas. Se você ficar na janela, Deus ainda deixa cair uma migalha na tua mesa. Mas sai da janela, querido, e mata dentro do seu coração a desonra. Não deixa sair. Pede a Deus: Senhor, libera uma gota do teu sangue sobre a minha vida. Espírito Santo, expulsa isso de mim, eu rejeito. E fecha a tua boca, irmão. Porque quando você abre a sua boca, quando você diz assim: se eu fosse o pastor Daniel, meu irmão, que negócio é esse aí? Eu já tinha multiplicado essa célula aí 4 vezes. Será mesmo, irmão? E aí, por trás, no mundo espiritual, Satanás é só implantando miséria, necessidade. As finanças dele nunca vão dar certo. Aqui, só colocando seta por cima de seta. E aí você não sabe por que o negócio não, você fica se perguntando por que o negócio não bomba, não cresce. Teve pessoas que já chegou para mim e disse assim: Leandro, eu ganho tanto dinheiro, meu irmão, não sei para onde é que vai. Eu sei. Você também sabe na realidade. Tem pessoas, irmãos, que estão como essa mulher aqui. Mas Deus não quer que você seja abençoado só por tabela. A pessoa desonrosa impede que a bênção chegue até ela, irmão. A Mical, ela fez assim, quando ela viu que Davi vinha abençoar, que tinha terminado tudo, ela disse assim, estou conjecturando, viu? Agora eu pego ele, agora é a minha vez. Ela, correu, irmão, foi até ele. É assim, Davi, que tu faz sendo rei de Israel, meu irmão? Pensa aquela mulher chata, aquela mulher desonrosa. Se essa mulher dessa, irmão, em nome de Jesus, eu te abençoo. Receba da glória. A minha mulher é demais, irmãos. A minha mulher me honra muito, glória a Deus.
Ela correu, irmão, para perturbar Davi. E por consequência, irmão, foi nem Davi que liberou, irmãos, a palavra sobre ela, não foi Davi. No mundo espiritual foi gerado, irmão, a maldição sobre a vida dela, sobre o ventre dela. Davi teve outros filhos, viu, querido? Precisou dela não. Davi. Aleluia. Ela autoriza a esterilidade a entrar em sua vida quando ela verbaliza a desonra dela. A desonra, irmãos, como a gente aprendeu aqui, o pastor já ministrou, a gente aprendeu com John Bevere, né? John Bevere, em inglês, né? Que a desonra, o primeiro local que ela nasce é dentro do nosso coração. Ela começa aqui. Olha assim, meu santo não bateu. Já começa assim, estou com entojo, né? Aquelas coisas que só o nordestino tem. Estou com nojo da cara dele, não olhe para mim não. Esse é demônio, irmão. É dedé, muito dedé, muito dedé. Muito dedé. E por aí vai, queridos. São vários fatores que podem causar esterilidade na sua vida, mas esses dois aqui foram que marcaram a vida de Mical. E eu quero trazer isso para nós nessa noite. A Bíblia também nos dá um exemplo de uma mulher que era uma rainha. Você entendeu o que é uma rainha? Pensa aí na tua mente, uma rainha. Uma pessoa de altíssima classe, de altíssimo nível, né? E essa pessoa foi rebaixada. Vamos olhar aqui, abra sua Bíblia no livro de Esté, por favor. Você vai ver o capítulo 1. Esté no capítulo 1. Nós vamos ler aqui do 10 até o 19. Esté capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 19. Quem encontrou da glória a Deus? Quantos querem virar a chave para o sucesso financeiro? É hoje, irmão. É hoje. Se você tiver coragem, é hoje. Tem que ser macho, tem que ser fêmea para fazer acontecer mesmo. Tem que ser cabra bom mesmo. Viu? E vai acontecer já já, aguente só um pouquinho. Vamos ver aqui o versos 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ou seja, ele já estava chapadão, ordenou aos 7 oficiais que o serviam. E aí ele dá um nome, quem quiser botar o nome aqui nos filhos, viu? Fica bem legal o nome. Olha o primeiro nome: Meumã, Bistã, Arbona, Bigtá, Abagata, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza da sua esposa, pois era de fato muito bonita. Olha só, irmão, guarda isso aí. A rainha era tremenda, era a mulher mais linda daquele lugar. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir ao rei, e o rei ficou furioso, indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Aí ele fala o nome dos caras também, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei, e eram os mais importantes do reino. O rei lhe perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste? Ela não obedeceu a ordem do rei, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Verso 19.
Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinado que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. E aí, irmãos, quando você lê o capítulo 2, quando você lê toda essa passagem, você vê que no lugar de Vasti, Deus levanta uma escrava, uma mulher que tinha sido capturada, ela estava com seu povo em exílio, eram israelitas. E aí Deus tira ela lá de como escrava e levanta e coloca ela como a rainha no lugar de Vasti. Por causa de uma palavra que essa mulher também liberou, um comportamento desonroso que essa mulher liberou para com o seu rei, o seu marido. Subiu Ester no lugar dela. O rei, irmãos, nós podemos usar isso como a representação do Senhor na nossa vida, da nossa liderança espiritual, pastor Daniel, pastora Dalila. Cuidado com a desonra do sagrado, irmão. Desonrar aquilo que para Deus é sagrado, os nossos líderes. Eu não sei por que líder é essa coisa toda. Se você chegar no céu, você pergunta ao Senhor por que é assim. Deus tem um negócio com o líder, irmão. Sabe por quê? Porque se pequeno ou grande, se pobre ou rico, quando Deus levanta e derrama a unção, Deus está derramando a unção, o poder, a graça, a glória dele, não é para ninguém questionar não. O poder de Deus está ali, irmão. Tem que obedecer. Cuidado com a desonra do sagrado. Quando eu desonro aquilo que é sagrado para mim, a minha liderança, os meus líderes, seja o pastor, seja o meu discipulador, eu sou destituído das bênçãos que são minhas por direito. Essa mulher, ela foi destituída da coroa dela, da posição de rainha, da posição de mulher. Rainha representa governo. Talvez você já não tenha mais o governo da sua casa, talvez você já não tenha mais o governo da sua vida espiritual, talvez você já não tenha mais o governo do seu casamento, talvez você já não tenha mais o governo sobre os seus filhos. Está aqui o porquê: desonra. Mas hoje nós vamos virar essa chave, e a desonra vai dar lugar à honra, e a glória de Deus vai vir, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus vai te erguer, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Assim como Mical ficou estéril e Vasti perdeu o seu lugar de rainha, muitos têm vivido uma vida assim, de perdas total. E se tratando de perda, irmão, a Bíblia, ela dá o exemplo do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmão, ele não é um corpo defeituoso não, ele é um corpo perfeito. A igreja, ela é perfeita. Você olha para mim assim, desse jeito que eu sou, eu faço parte de uma igreja que é perfeita. A igreja de Jesus, ela é perfeita. Uma vez eu estava no YouTube e eu estava vendo um vídeo lá, e sempre fica aquelas imagenzinhas do vídeo seguinte, né? E eu cliquei lá para ver, era o cara esculhambando essa nação, irmão, dizendo que essa geração era a geração mais fraca que existe. E aí ele detonava, porque o jovem é tudo tatuado, é tudo riscado, é tudo rabiscado, não sei o que, sei o que. E aí eu olhando aquele vídeo, irmão, e Deus falou assim para mim: quem somos nós para julgar a igreja do Senhor? A igreja é de Deus, irmão. Eu não tenho a menor autoridade de apontar aquilo que não é meu. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Nós não somos juízes não, irmão. Eu e você, nós somos servos, somos cordeiros. É um corpo saudável. Eu estava de manhã, dei até o exemplo do avô da Adri. O avô da Adri, quando vivo, né, irmão, ele teve um AVC. E você sabe que o AVC ou leva embora, né, o AVC mesmo, né, ou então ele deixa sequelas. E o avô da Adri, ele já andava assim, ó. E ele gaguejava quando falava. Eu lembro que uma vez eu fui pintar a casa que a gente mora e ele estava lá, irmão. E a gente deixava ele lá no cantinho dele, bem distante, porque ele era uma bênção. E aí eu lá, com a minha trinchazinha, pintando de supercal a parede. Quando eu olho aquela cara bem aqui assim. Aí ele falou: tá errado. O pincel tá molhando o chão. Não pode não. Irmão, o que eu fosse pintar, ele estava atrás de mim para saber se eu ia fazer besteira, irmão.
Irmão, era uma bênção, seu Gonzaga. E aí o que acontece, irmão? Ele teve esse AVC e aí ficou essa sequela. Tem pessoas que têm a perna paralisada depois de um AVC, tem um lado paralisado. Só que o corpo de Cristo não é assim, irmão. O corpo de Cristo é perfeito. É um corpo que todos os seus membros desempenham bem o seu papel. Amém? Aí o que acontece? Quando a pessoa ela não se envolve, quando a pessoa ela é inerte, ela fica só na janela criticando. Sabe o que acontece? Ela é como um membro amputado. O que acontece quando você corta um membro do corpo? O membro morre, apodrece e o corpo fica defeituoso. Essas pessoas que estão muitas das vezes sentadinhas aí e só apontam e não querem nada com nada, elas estão deixando o corpo defeituoso, pastor. Não está funcionando por conta disso. Está atrapalhando, irmão. E a Bíblia diz que Jesus falou: aquele que comigo não junta, ele espalha. Mas o corpo de Cristo é o corpo perfeito. Deus não quer essa imperfeição dentro da sua igreja. Aí eu vou ler aqui para você Lucas capítulo 9. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Olha aí, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Tem pessoa que está só assim, parada, sentada, acomodada, descansada, porque ela acha que se ela começar a se envolver, vai ser uma perda de tempo para ela, vai ser a perda de tempo dos dias dela. Não, é para eu estar na minha faculdade, isso aí vai atrapalhar a minha faculdade. Aí ela pensa ela que está ganhando a vida dela, mas ela está perdendo. Aí que ela está perdendo. E a gente começa a ganhar a nossa vida, irmão, quando eu começo a perder ela para Jesus. Como assim, irmão? Quando eu começo a me doar, quando eu começo a servir, quando o meu líder de célula diz assim: poxa, eu não vou poder multiplicar porque está faltando um líder, e você diz assim: não está não, está aqui eu, está aqui eu, está aqui eu, pode contar comigo, meu líder, eu vou multiplicar essa célula com você. Talvez não seja no tempo que você quer, porque eu ainda estou em fase de crescimento, mas eu estou disposto, eu estou disposto. Aleluia. Quando você se envolve, você começa a ganhar, irmão. Eu comecei a me envolver com 16 para 17 anos de idade. Eu carregava caixa de som na cabeça, irmão. A gente ia lá para um bairro acolá, irmão, que era uma bênção. E aí, a hora do ministério de louvor, a gente, na descida, né? Aí juntava aqui o tecladista, o baixista e eu que carregava as caixas na cabeça. Aí eu chegava perto dele e dizia assim: gente, ó, é o seguinte, se acontecer alguma coisa, fica aqui perto da gente, porque a gente tem que correr e salvar os instrumentos da igreja. Era desse jeito que eu dizia, porque era perigoso, irmão. Lá era perigoso. E eu comecei assim, irmão, para a glória de Deus, me envolvendo, e cá estou eu hoje, para a honra e glória do Senhor. Faço parte do ministério de louvor da nossa igreja, debaixo do sangue de Jesus. Sabe como foi que eu comecei? Na época, tinham 5, acho que eram 5 ou eram 7 grupos de louvor na minha igreja lá. Sabe como foi que eu comecei? Indo para o ensaio, sentava lá no finalzinho, só assim, ó. Ficava olhando. Tinha um cara lá bonitão, da voz bonita. Oh, meu Deus, que coisa linda, né? E aí Deus pega lá do último banco, faz subir para o altar. Só que ó, demorou, mas ó, eu estava disposto. Eu ia para o ensaio, sentava lá no final para assistir, mas eu estava na vigília, eu estava no evangelismo. Era figurinha repetida em tudo quanto era lugar, irmão. Viagem para Guanassés eu ia. Oração no monte, eu estava lá. Oração de tarde. Fui batizado em línguas na oração que tinha lá de tardezinha, irmão. Quase mais não parava de falar em línguas. Fui para casa falando em línguas. Foi fogo. E é bom. Mas lá no cantinho, irmão, e Deus foi levantando. Um belo dia eu estava em casa. Eu conto isso com pesar, certo? E estava eu lá deitado na minha rede, com meu calçãozinho de dormir, furado, rasgado, e uma blusa, que era um colete, acho que era um colete do Flamengo que eu tinha. Saudade desse colete do Flamengo, era tão bom, irmão. Jogava bola, rapaz. E aí, irmãos, o que aconteceu? Bateram lá em casa: Leandro, o pastor está te chamando, vai ter uma reunião agora. Tomei banho, me arrumei, cheguei lá na igreja. Irmão, por que eu disse que é com pesar que eu falo isso? O grupo principal da época tinha pisado na bola e tinha sido destituído. E aí, irmãos, eu e outras pessoas, nós fomos chamados para encabeçar o grupo principal na igreja, cujo ministro de louvor era o pastor Daniel. Líder de louvor e adoração, meu pastor, para você ver como a gente já tem uma aliança faz tempo, viu? Faz tempo.
né? E aí o que aconteceu, irmão? Começou o desenrolar na minha vida até hoje, para a glória de Deus. Eu falei de manhã também que eu encontrei um amigo meu, que foi ele que me ganhou para Jesus, ele e a família dele. Ele disse assim: Leandro, cara, como Deus é grande. Cara, tu não cantava nada, macho. Cara, tu era tímido, que eu tinha raiva de ti. Leandro, segura esse microfone direito, cara. E não saía nada, mano. E hoje, cara, a tua voz é perfeita. Ele falou assim, né? E humildemente, né, irmão? Não é, né? Misericórdia, né? Não para minha glória, para a glória de Jesus. Mas ele falou assim, ele usou essa expressão. E aí eu, pois é, cara, Deus é que faz. E aí eu comecei lá a desenrolar, conversar com ele, falar de Jesus para a vida dele. Mas eu creio que já já ele vai estar aos pés do Senhor. Mas eu não me arrependo de, com os meus 17 anos de idade, ter aceitado a Cristo, como recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não me arrependo de jeito nenhum. Irmão, doido para namorar, pastor. Como é que namora? Sem R$1 no bolso, tinha dinheiro para levar a mulher nem para tomar um sorvete. Sabe, irmão, eu estava na igreja, aí disseram assim: Leandro, tu vai agora, vai trabalhar na igreja. Opa, mais uma coisa para fazer. Fiquei muito eufórico, muito animado. E aí o que é, irmão? Você agora tem a profissão de, que era vigilante, que batizaram de dormilante. Porque no final das contas, irmão, a gente só dormia lá, a gente não pastorava nada. Irmão, e eu só saí de lá, irmão, só deixei de trabalhar lá depois que eu casei, irmão. Quando eu casei foi que aí, ó, não, bota outra pessoa no meu lugar para dormir aí. E aí, irmão, disseram assim: Leandro, nós vamos te pagar. Eu, glória a Deus. Ei, tão jovem, né, irmão, doido para namorar aí. Nada. Vamos te dar R$40. Eu, amém, glória a Deus, já é alguma coisa. E aí, um bom tempo, Leandro, vamos aumentar o seu salário, irmão, salário. Ô, glória. Aí eu, eita, eu pulei, né, irmão? Vai para R$100, eu, ô, glória. Irmão, foi a minha juventude inteira na igreja, vivendo com R$100 no bolso. Era o que eu recebia por mês. E namorar nada. Primeira vez que eu inventei de namorar, irmão, foi uma besteira tão grande que eu fiz, que eu me arrependo até hoje. Todo mundo, os bichão na época com celularzão, e eu só olhando: Jesus, tá bom, mas vai chegar minha vez, vai chegar minha vez, né? E aí, irmão, onde que eu estou hoje para a glória de Jesus? Será que eu estou perdendo? Estou perdendo aqui dentro, irmão, mas eu estou ganhando lá em cima, irmão, para a glória de Deus. Eu estou juntando um tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, querido. Agora, quem quer virar a chave nessa noite para se tornar próspero? Você quer mesmo? Está preparado? Pergunta para o teu irmão: está preparado? Diga assim: tem que ser macho, tem que ser fêmea mesmo, tem que ter uma coragem que você nunca teve antes. Vamos lá? Olha só. Agora, como cancelar o espírito de esterilidade? É aqui que eu quero já começar o final. Como cancelar esse espírito de esterilidade? Olhe para mim. Só a honra cancela o espírito de esterilidade. Só a honra. Vamos entender esse negócio? Aqui em Esté também, capítulo 2, eu não vou ler versículo para você não, vou só citar. O rei que mandou a sua esposa por causa de uma atitude vergonhosa, mandou embora, ele se sentiu sozinho, irmão. E você sabe, né, irmão, que um homem jovem, natural isso, ele sentir falta da sua esposa. E aí ele chamou toda aquela equipe de novo e disse assim: olha só, vocês vão ter que me livrar dessa. E aí eles disseram assim: o rei Xerxes, é muito fácil. O senhor faz aí o mesmo decreto, só que ao inverso. O senhor vai mandar chamar todas as donzelas de toda a província. E todas elas vai ficar no seu harém, sobre a minha cobertura. Disse um rapaz chamado Egai, que era o chefe do harém do rei Xerxes. Será que ele tinha mulher, irmão? Aí tinha dinheiro, viu? E tinha paciência. Brincadeira com as mulheres, viu, gente? A Bíblia fala só que fez silêncio no céu por meia hora. Então lá não, né? Ficou, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá, né, irmão? Então, irmãos, o que acontece? Mandaram chamar todas as mulheres. Quem é que vai junto? Uma linda jovem, escrava, mas muito bonita, israelita, filha do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamado
Esther. Essa mulher. E aí, irmãos, a Bíblia fala que assim que esse cara chamado Hegai colocou o olho nela, ele diz assim: é essa daí. Ele já separou ela de lado aqui, colocou 7 mulheres só para cuidar dela. E tem mais, irmãos, o spa lá durava 1 ano, era 1 ano de spa, irmãos. Era 1 ano lá no harém, só sendo cuidada, comendo do bem e do melhor. Era banho de ofurô, eram óleos aromatizantes, massagens, estou conjecturando, viu filho, não tem isso na Bíblia não. Mas irmãos, era todo esse cuidado, e realmente era 1 ano de cuidado, para só depois de 1 ano ela comparecer diante do rei. Aí eu entendo uma coisa muito forte aqui da Bíblia, irmão. Se a Bíblia está dizendo que o rei destituiu ela por conta dessa atitude, eu entendi que essa atitude não foi a única vez que ela soltou. Não foi a única vez que Vasti aprontou com o rei. Acredito que não. E quando a Bíblia fala que Esther foi escolhida, eu também acredito que não foi só por conta da beleza. Porque, irmão, numa província daquela, irmãos, de tanta gente, imagine aqui o estado do Ceará todinho. Será que só tem uma mulher bonita aqui? É a minha. Já pensou, irmão? Será? Vamos fazer aqui um desfile. Miss Ceará, será que só vai ter uma mulher bonita, irmão? Pensa aí. Vai não, irmão. Eram milhares de mulheres, irmãos. E aí, o encarregado do rei colocou o olho naquela mulher, irmãos. Eu fiquei pensando, fiquei meditando nessa palavra aqui, e ruminando, irmão, e Deus falando ao meu coração. Aleluia. Aí sabe o que é que eu quero te dizer? Que a honra faz você sair lá do final para o começo. A honra vai fazer a esterilidade na sua casa se acabar. Você vai deixar de ser a chacota da sua rua. Você vai deixar de ser o objeto de desprezo da sua rua. As pessoas falam mal de você. Olha o fulaninho, só passa com o mesmo sapato toda a vida. Não é nem centopeia, irmão, para ter. Mas as pessoas falam. As pessoas criticam você pelo que você é. As pessoas olham para você, irmãos, e elas querem ver a glória de Deus. Você sabia disso? Elas não sabem dizer como, irmãos, mas elas querem ver de alguma forma algo que mostre que tem Deus na sua vida. E olha só, para encerrar, a honra trouxe essa escrava para se assentar no local de rainha. Ela foi a rainha da Pérsia e da Média, de toda aquela província. A honra vai te trazer lá do final e vai te fazer colocar, se assentar nas cabeças. Uma atitude de honra sua vai acabar com o tempo de esterilidade, com o tempo de sequidão na sua vida. Mas para fechar agora eu quero falar de 2 pontos para encerrar. Primeiro, Mical, você tem que sair da janela. Você tem que sair da janela e você tem que parar de usar a sua boca para trazer maldição para a sua vida. Segundo ponto, Esther e Vasti, você tem que assumir uma postura de honra. Quando é que eu honro uma pessoa, irmão? A Bíblia fala que a Sunamita, ela era uma mulher muito rica. Ela era uma mulher que tinha posse, irmãos. E na casa dela tinha vários quartos. E o profeta passava por ali. Sempre que passava, ela abençoava o profeta. E ela dizia: ali vai um santo homem de Deus. Eu entendo que a nossa igreja, pastor Daniel, ela é fera no nível do reconhecimento. Top. Mas está faltando entrar no nível da honra. Sabe qual é o nível da honra, irmãos? É o nível em que a Sunamita diz assim: meu marido, ele é um grande homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: em cima da nossa casa, vamos fazer um quartinho de tijolo só para ele. Vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma cama para ele, um local para onde ele possa ficar à vontade. Honra só se torna honra quando você reconhece e quando você investe. Aí se torna honra.